Bom, o espasmo, quando existe essa afirmativa, é preciso fazer ou eliminar ou confirmar um diagnóstico que chama espasmo hemifacial. O que é um espasmo? Então, espasmo é uma contração. Tá certo? Então, se ele é localizado numa face, é um espasmo hemifacial, uma metade da face. Tá. E tem várias possibilidades. Quando é só a pálpebra que treme, isso é outra coisa, pode ser por um cansaço físico. Quase todo mundo que já passou por algumas noites sem dormir direito pode ter, às vezes, abalos da pálpebra. Isso é nada errado. Agora, quando há o espasmo hemifacial, pode ter causas, assim, aneurisma, pode ter causas tumorais, comprimindo, certo, o núcleo ou o próprio nervo relacionado com essa expressão da mímica facial, que é o nervo facial, que é o 7º nervo craniano. Então, havendo o diagnóstico de espasmo hemifacial, é preciso fazer uma investigação, porque o tratamento pode ser desde medicamentoso até cirúrgico. Mas se a pessoa teve algum coágulo sanguíneo na cabeça, alguma coisa, que fez esse espasmo hemifacial, pode ter também a dormência na mão? Ou pode, não pode, porque os núcleos onde eles estão localizados, que é no tronco cerebral, passam fibras relacionadas ao movimento também e à sensibilidade, pode. Não que seja isso, pode ser só um cansaço. Claro, evidentemente. Não, o primeiro passo para isso é procurar, não precisa nem procurar o especialista, procura um médico da confiança, procura, e vai com essa queixa, evidentemente ele vai fazer um exame básico, se achar necessário encaminha para o neurologista, e depois dos exames físicos, aí vem os exames complementares, que quase sempre vão envolver métodos de imagem, como tomografia, ressonância. São bem fáceis de serem São feitos. fáceis. Sem complicações. Sem complicação. Vamos para mais uma dúvida? Às vezes estou parada e o meu dedo começa a se mexer, pular sozinho, assim. Pode ser sinal de estresse? Resposta sim, pode ser sinal de estresse. Pode ser sinal de muita coisa. Porque isoladamente não existe assim uma doença que tem fatores momentâneos, que ela se manifesta de forma assim, movimentos involuntários. As doenças que se caracterizam por movimentos involuntários, elas, quando o paciente está dormindo, desaparecem. Quando está acordado, estão ali presentes. E podem evoluir com o passar do tempo com piora, mas eles estão ali quase que sempre presentes. Não é uma coisa esporádica, de vez em quando. Então, o estresse, é lógico, pode, como eu falei, da contratura da pálpebra, pode ter no dedo, em outras partes do corpo também. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mais uma dúvida? Vamos ver. Depois da academia, quando eu relaxo, eu sinto a parte de trás da minha coxa tremer. Isso é reflexo da academia? É por causa de uma exaustão, né? Em que esgotou ali aquelas fibras musculares e por causa, às vezes, até de aumento do ácido lático, pode ter esse tipo de manifestação. Eu vejo que o foco sempre foi dado com esses movimentos que são fugazes, né? Não são doenças crônicas que, entre outros sintomas, são acompanhadas de movimentos involuntários. Mais uma dúvida, vamos ver. Quando eu sento, a minha batata da perna fica pulando sozinha. E só passa quando eu começo a massagear. Fico massageando durante um tempo. Por quê? Provavelmente a mesma explicação que foi dada na pergunta anterior. Né? Às vezes é por uma postura, uma dificuldade do retorno venoso, acumula ácido lático e pode ter ali aquelas contrações involuntárias. Bom, essas são contrações voluntárias, como a gente percebeu então, que nada tem a ver com a doença ou com as síndromes que podem trazer, aí sim, aqueles movimentos involuntários que são caracterizados como doença. Perfeito. Como o mal de Parkinson e outros tantos que a gente tem, que a pessoa não tem como, com uma massagem, resolver eliminar, só cirurgia, medicamentos e um tratamento multidisciplinar, que é importantíssimo, né, doutor? É isso mesmo. O importante é que você não se desespere, mesmo que seja diagnosticada uma doença, hoje em dia, graças a Deus, a medicina tem evoluído tanto a cada dia, que a gente tem sempre uma forma de, se não tratar e acabar com a doença, mas minimizar esses efeitos tão negativos para a autoestima da pessoa, muitas vezes, né? Isso é importante que você falou. Às vezes você pode não curar, mas traz uma qualidade de vida tão melhorada que reintegra o paciente numa vida de trabalho social, ativa. Enfim, ele vai ficar muito mais satisfeito do que estava. A Cláudia do Tatuapé pergunta se o consumo excessivo de café influencia nos espasmos e pergunta ainda se quem tem espasmos pode vir a ter um mal de Parkinson.
Então, veja bem, olha como é controverso. Às vezes, para alguns pacientes, o café até melhora a questão de tremor. E para outros pode ser fator provocador. Então, isso é uma coisa um pouco relativa e não tem ainda uma evidência científica que permita a nós profissionais falar com categoria. Olha, não faça uso do café por isso ou por aquilo. Aliás, há poucos dias eu acabei lendo que o café é um ótimo antioxidante, desde que seja tomado logo que feito, não depois de... Na garrafa térmica por 2 horas, isso né? já não vale. Agora, sobre isso desencadear ou ser um sinal de premonição que haverá doença de Parkinson na evolução, pode esquecer que isso não existe. Isso é certeza absoluta que não. A doença de Parkinson é uma doença incurável, de fundo degenerativo, em que vai havendo uma perda da celularidade que produz uma substância muito importante no controle dos movimentos, que é a dopamina, e isso é lento e progressivo. E a doença é manifestada, e, embora haja variações, por tremor, que geralmente pode começar de um lado só. Lembra muito aquele aspecto de enrolar um cigarro de palha ou contar moedas, certo? Rigidez, uma bradicinesia, que é uma lentidão dos movimentos, certo? E um distúrbio do equilíbrio. São doentes que com facilidade eles apresentam quedas. Mas tudo isso que eu falei, que são os sintomas mais importantes, eles vão aparecendo lentamente à medida que os meses e os anos vão se sucedendo. Né? E tem, no começo, tratamento clínico, fisioterápico e mais tarde, tratamento cirúrgico para eles. Mal de Parkinson pode atingir pessoas mais jovens também, embora seja um pouco mais raro de se ver? Perfeito a sua pergunta. E quando aparece em pacientes mais jovens, ele é muito mais grave. Na média, os pacientes que têm um diagnóstico precoce, com 30, 20 e poucos anos, são doentes que evoluem com muito mais gravidade na média do que aqueles pacientes que, na faixa mais comum, que é acima de 60 anos de idade, vão adquirir sintomas da doença de Parkinson. Hoje, para você ter uma ideia, existe em média, variando, porque é claro, com a faixa da 7ª, 6ª década de vida, é diferente da 8ª década de vida. Mas então varia mais ou menos de 120 a 180 pacientes por cada 100 mil por ano. Isso no mundo inteiro é mais ou menos igual, no Brasil e em qualquer lugar. Existem algumas formas de exames genéticos que se pode prever se a pessoa tem uma certa tendência ao mal de Parkinson ou não? Muito interessante também. Hoje a procura é essa, é encontrar o erro genético, se ela é provocada por uma falha genética, e curar essa falha genética. Isso é a chamada terapia gênica ou genética, que é um dos futuros da medicina. Hoje ainda nós temos dúvida se a doença de Parkinson é provocada simplesmente por uma alteração genética. Por exemplo, ainda hoje, num periódico importante aqui de São Paulo, saiu que a esclerose múltipla já se encontrou, isso é uma notícia de hoje, que existe uma carga genética, alguns genes que estão relacionados com essa doença. Provavelmente a doença do Alzheimer também, e a doença de Parkinson também. Então, essas pesquisas existem em grandes centros no mundo inteiro e a gente espera que muito brevemente tenhamos as notícias de que já se conhece onde está o erro para que ele seja então corrigido. Para que a pessoa não tenha um problema futuro como mal de Parkinson e outros tantos, né? E que seja incurável, que hoje ainda é muito difícil. Nós temos remédios, por exemplo, para mal de Alzheimer, que são medicamentos que vão, se comparar com quem nunca foi tratado, vão retardar bastante, vão prolongar essa evolução. Quando o que não tratado tem uma evolução inexorável em cada 4 anos, por exemplo. Quem faz o uso correto de toda a terapêutica que já existe, vai viver o dobro ou mais que isso. Que bom. Com certa qualidade. Mas ainda não nos permite dizer que a gente tem um medicamento que cura a enfermidade. O que, quem sabe, a gente pode ter daqui uns bons anos com a medicina genética, Sem dúvida, ainda mais com essas pesquisas de células-tronco, eu acho que essa possibilidade ela é muito real. Nós todos ainda seguramente vamos ver tudo isso. Que bom. Olha, doutor Cláudio Fernandes Correia volta mais vezes a Mulheres. Eu queria agradecer demais a sua participação, viu? E tenho certeza que você em casa agora entendeu direitinho o que você deve fazer. Antes de mais nada, não se desesperar e vá a um médico. Inicialmente, o seu médico de família, o seu médico clínico geral, e aí ele vai encaminhar um neurocirurgião ou um especialista para ver se você sofre de alguma síndrome como estas ou não. Obrigada mais uma vez, viu?